Oi, gente! Vamos falar de um assunto sério hoje, mas importante, que envolve saúde. Cuidados com o cabelo crespo envolve reflexões sobre o propósito de vida, sobre realização pessoal, sobre várias coisas diferentes. Como vocês viram na thumbnail e no título, eu descobri recentemente que eu estou com alopécia. Eu vou deixar escrito aqui o nome certinho de qual é a alopécia, porque eu descobri que tem vários tipos de alopécia. Você sabia? Então, eu não sabia. E eu tenho uma queda de cabelo que ela já acontecia há um tempo e eu sempre atrelava ao fato de eu ficar mexendo. Já falei aqui em vários vídeos, por exemplo, sobre isso, esse hábito, né, de ficar mexendo assim no cabelo. Inclusive, se você é novo por aqui, tá chegando por agora, olá, eu sou a Silvia. Que bom, né, que esse vídeo te interessou e você chegou até aqui. Se quiser, se inscreve no canal, deixa seu like. E se você já tá sempre por aqui, não esquece de deixar o gostei, tá bom? E aí eu sempre atrelei essa queda do meu cabelo ao fato de eu ficar mexendo. Só que ano passado chegou num nível absurdo. Eu fiquei com 3 buracos ao mesmo tempo, só que um era o mais nítido, assim, né? Que é o do lado de cá. Agora, eu já tô fazendo tratamento, mas é visível ainda que tem um buraco por aqui, né? Deixa eu ver. Chega mais perto. Pra vocês verem. E o que aconteceu? Eu cansei. Na verdade, eu tava muito frustrada, chateada com o cabelo. Ano passado eu fiquei um ano só com o cabelo natural. Para tentar me conectar de uma forma diferenciada, assim, com o meu cabelo, começar a me identificar mais, né, com ele, porque eu usava muita trança, e quando eu tirava, eu não me reconhecia, assim, não parecia eu, sabe, assim, uma imagem bem fragmentada, fragilizada mesmo, né, a trança, ela tem essa transformação, vamos dizer assim, estética, mas o que estava em jogo ali também era qual o limite que eu teria entre gostar do que eu realmente sou, né, assim, natural, sem colocar e tirar tranças. Tem um vídeo sobre esse um ano, e lá tem várias outras reflexões, eu vou deixar linkadinho aqui se esse assunto te interessa, né, autoestima, autoconhecimento, cuidados com o cabelo crespo, porque lá eu também falo de alguns produtos que eu utilizei e como eu estudei também pra começar a identificar o que o meu cabelo precisava, gostava mais e, né, enfim, aquelas questões de porosidade e tal. E aí, eu fiquei esse um ano, cortei o cabelo quando completou um ano, em setembro, nesse corte que eu estou agora, não sei qual que é o nome. Só que eu fiz esse corte também pra minimizar um pouco o buraco. Esse lado aqui também tem um, não sei se também tá dando pra vocês verem, mas eu vou deixar foto, eu tirei algumas fotos nesse meio tempo. E eu fui na dermatologista. Então, se você tá passando por isso, por aí, que depois que eu diagnostiquei, começou a aparecer vários conteúdos pra mim envolvendo isso. Então eu percebi que não era algo isolado, né? Tipo assim, às vezes a gente tem a impressão de que só a gente tá passando por certas coisas, né? Só que não. E aí, vamos focar para eu não ter muitos devaneios, né? Em julho, eu consultei com a dermatologista. E aí eu expliquei o que estava acontecendo, eu queria ver outras coisas com ela, porque eu tive um negócio assim no cotovelo, sabe? Deu várias bolinhas e saiu uma aguinha meio nojenta. E ela falou que aquilo era de sofá, de apoiar o cotovelo assim no sofá. E às vezes tem microfunguinhos de restos de comida que cai no sofá e por vezes entra assim, a gente não vê, pipoca ou coisa assim. E naquela época eu tava muito com o hábito de comer no sofá. Então eu fui por conta disso, mas chegando lá, eu falei sobre o cabelo e tal, e que eu queria uma tricologista. Porque qual era o meu foco? Fazer um tratamento com um tricologista pro meu cabelo crescer mais rápido. Só que uma ilusão, né, gente? Porque na verdade, o meu couro cabeludo, não o couro cabeludo em si, eu tô passando por um processo de estresse e de ansiedade que desencadeou, dentre várias coisas, a alopécia. Essa alopécia que eu deixei o nome pra vocês, que é o tipo de alopécia que eu estou, né? Não é uma alopécia por atrito, né? Pressionar muito o cabelo, de tanto trançar, começou a cair. Não. A médica falou que essa alopécia ela é específica de pico, né? A pessoa tá num pico por muito tempo, vivendo sob um estresse e uma ansiedade. E aí o cabelo ele não quebra. Meu cabelo ele não foi quebrando, ele foi soltando da raiz. Por isso que tava dando pra ver mesmo o couro cabeludo, assim, tava vermelho, assim. Eu vou deixar uma foto mais próxima pra vocês terem uma noção. Então, primeira coisa, a importância da gente ir atrás de um diagnóstico, ao invés de um tratamento do que a gente quer como solução final. Eu queria que meu cabelo crescesse, mas eu não tinha pensado que eu poderia estar com alguma doença, né? Entre aspas, assim, apesar de ser de fato uma doença. E aí ela me indicou uma tricologista muito renomada na cidade, e renomada também nesse sentido, bem distante da minha realidade, assim, de investimento nesse caso. Bom, passou. Chegou novembro, eu tava frustrada, assim, no pior do pior cenário possível em relação ao meu cabelo. E eu falei, quer saber? Vou marcar com ela mesmo. Tirei uma foto, mandei no WhatsApp, falei,
Fulana é a doutora Flávia Sargentelli, a dermatologista que eu tô tratando. Ela é muito boa, inclusive. E, assim, prática no bom sentido. Eu não sou uma pessoa prática e costumo não me dar muito bem com pessoas que são muito práticas. Mas ela foi prática na medida, assim, sabe? E ela falou, ó, por mensagem, bom, eu tinha falado com você lá em julho que isso tinha como a gente tratar aqui, mas você queria um direcionamento para uma tricologista e eu te indiquei. Eu confesso que eu não lembro de ter pedido isso para ela, de ter falado assim, ah, não quero tratar aqui. Eu lembro sim de ter pedido uma indicação de uma tricologista. Mas, enfim, foi só um detalhe. Ela consultei, ela olhou o couro cabeludo, diagnosticou e me passou um spray de um medicamento, que eu não acho que vale a pena citar qual foi o medicamento, tá, gente? Porque eu acho que isso é muito específico. Não tô falando que talvez o dermatologista não vai indicar a mesma coisa pra você. Talvez vá. Mas eu não sou muito a favor de ficar passando sugestões, indicando medicamentos, remédios, enfim. Porque eu acho que a pessoa tem que ser olhada por um especialista e ser escutada também, né? Porque no meu caso fez muita diferença ela me ouvir. Eu chorei igual um bebê no consultório, gente. E tirando no consultório da minha psicóloga, eu não costumo chorar com médicos, até porque eles atendem a gente em 15 minutos e mandam embora. E ali, né, o diagnóstico ele não envolve também só olhar a situação, envolve a conversa, a anamnese. Então, não vou falar o nome do medicamento. Se você estiver passando por isso, procure um especialista também, vale a pena. Ela me passou esse spray e eu tinha que passar todos os dias, passar e massagear pra aquecer o local, né? Tô há quase 2 meses. É mesmo, tem quase 2 meses que eu tô passando. Eu não tinha me dado conta disso. Já fiz a revisão semana passada. E, cara, como vale a pena a gente buscar o caminho da saúde. Eu ainda não resolvi os meus picos de estresse, nem os meus picos de ansiedade. E aí que tá, né, o que eu falei lá na frente sobre o propósito. No meu caso, eu tô num dilema, assim, de transição de carreira, de reafirmar o que eu quero fazer. Afirmar e reafirmar, e não só pra mim, pra muitas pessoas. E ao mesmo tempo a gente fica se questionando, né? E eu acho que tem um lugar do medo, né, nesses questionamentos, que é, será que eu tô no caminho certo? Será que vai dar certo? E se não der certo, né? Porque a gente tem o costume muito de seguir aquela receita do bolo, sabe? Bom, se esse caminho deu certo pros meus pais, então é por aqui que eu tenho que ir. Só que a nossa sociedade já mudou muito, e às vezes não é o que a gente quer também, né? Mas ao mesmo tempo bate aquela insegurança de tipo, bom, eu quero proporcionar também pra minha família, pros meus filhos, pra mim, quando eu ficar, né, mais velha, adulta e tal. Adulta eu já sou, né, mais idosa. Apesar dessa carinha de bebê, a pessoa vai trindar daqui a pouco, né? Enfim, eu também quero proporcionar um futuro tão bom quanto o que eu tive, né, para os meus filhos, até melhor. Mas eu não quero fazer concurso público. Eu não quero estar num cargo público cumprindo aquela hora. E aqui eu não estou desmerecendo de forma alguma isso, nem o CLT, muito pelo contrário, porque eu acho ótimo, inclusive. Acho que a gente tem que sim garantir certos direitos, mas eu comecei a entender que eu queria outra coisa. E eu acho que a gente sempre, como pessoas negras no Brasil, a gente sempre teve que correr muito atrás para realizar as coisas. E empreender sempre teve também esse lugar de correria, sim, mas de libertação, porque foi com muitos empreendimentos que alforrias foram compradas, mas também um lugar de insegurança. E aí são esses dilemas, né, que acabam chegando, e a transição de qualquer coisa é um período muito intenso, né? Pode ser intenso positivamente, como não tão positivo assim. Inclusive eu até fiz um vídeo um tempo atrás sobre transição de carreira e como que eu comecei a desenhar essa transição e tal, que começou lá em março do ano passado. Eu vou até deixar esse vídeo aqui que eu gosto muito dele, vale a pena assistir se você estiver passando por esse cenário, ou se você só quer fazer uma avaliação e traçar alguns objetivos até mesmo dentro da área que você tá e tal. Eu trago algumas dicas que eu acho válidas, assim, e que têm me ajudado muito. Então, quando eu recebi o diagnóstico, vamos voltar, meio que fechou, sabe, assim, amarrou as tonturas que eu tenho sentido, a náusea, o fracasso. É isso, é essa sensação de fracasso, né? E aí, sabe, por quê? Vou tentar explicar, né, o porquê. Sabe quando você se vê muito distante do que você é, do que sempre te fez bem, do que você sempre tinha na sua rotina? Eu fiquei emocionada. Eu sempre fui muito artística, né? Eu pintava caixinha, fazia caixinha com as idosas, era o que eu fazia no contraturno da aula, e ali aquilo ali era uma terapia pra mim. Eu lembro que eu fiz um jogo de caixinhas pra minha prima que ia nascer, de borboleta e tal, né? Mas tá ali com pessoas, conversando, aprendendo, crescendo, e ao mesmo tempo fazendo coisas manuais. Eu sempre gostei, e eu percebi que com o passar de como eu fui crescendo, e entrando numa rotina muito diferente, igual estudar em tempo integral na faculdade, foi uma coisa muito diferente pra mim, assim. Porque antes eu fazia dança, eu fazia acupuntura, eu fazia várias coisas artísticas,
E isso foi se perdendo. Eu tinha muitos amigos também, mas eu também tinha muitos colegas, assim, o grupo de colega idosa, eu tinha uns 13, não, tinha mais de uns 15 anos quando eu entrei nesse grupo da pintura. Eu tinha o grupo do Pilates, que já era um grupo um pouco mais jovem, então eu tava convivendo, assim, parecia que eu tava respirando todo dia, uma coisa, sabe quando você tá no seu lugar. E eu fui me perdendo um pouco dessa dinâmica até o ponto que eu cheguei atual, que eu não fazia mais dança, eu não fazia mais nada manual, eu não tinha mais os 500 mil hobbies que eu tinha antes. E aí que bate essa sensação de fracasso, sabe? Bom, tô muito distante do que é meu, do que me faz bem, do que faz sentido pra mim. Parece que eu tô vivendo no automático e fazendo as coisas no automático. Pra quê? Porque, né? E aí vem o estresse, a ansiedade, o diagnóstico da alopecia, a transição de carreira. Eu ainda tô passando por todos esses cenários mais consciente. E eu tô falando isso tudo pra mostrar que, bom, uma queda capilar poderia ser somente falta de vitamina. Mas ela pode ser também um contexto emocional. E ela também pode ser várias outras coisas. Então, pra gente investigar o que a gente passa de uma forma integrativa, né? Não é o corpo e mente separado, e não é só uma coisinha, é uma unidade. A alopecia é um ó, a verdade é essa. Ainda mais pra uma pessoa como eu, você, pode ser o seu caso também, que é uma crispa 4C, que tem o fator encolhimento, assim, no pico do pico. A gente sempre quer o cabelo com um volume, ou às vezes tem as pessoas que preferem a definição, já preferia a definição no momento, né, desses 7 anos de cabelo natural. Só que até isso do comprimento do cabelo, ele é genético, né? A gente pode se alimentar bem, a gente pode passar máscaras, né, boas, cuidar bem, ter uma rotina de cuidado, mas a verdade é que o seu cabelo ele vai chegar até um tamanho X porque ele é definido por genética. Então, gente, vamos se cuidar, vamos olhar pra dentro. Eu sei que, tipo, fazer silêncio, ficar em silêncio é muito difícil pra muitas pessoas. Eu amo ficar em silêncio. É algo que eu preciso, inclusive, no meu dia a dia. Mas é importante. Porque é quando a gente começa a dar de cara com os nossos BOs, sabe? E encarar, ou fugir também, né? É uma opção, mas talvez não seja melhor, porque uma hora volta, bate na porta, tá de volta nada. É isso, foi um vídeo que eu senti, assim, de fazer. Falei, cara, acho que eu vou gravar sobre isso. E aí abri a câmera hoje e falei, vou gravar hoje. Já tô pronta, acabei de chegar da rua, vou gravar e é isso. Vamos olhar pro que tá se passando dentro da gente. E eu acho que o mais importante é fazer coisas que a gente gosta de fazer. Óbvio que tem coisas que a gente precisa fazer, que às vezes é o que eu pago a conta, ou, enfim, é algo necessário, apesar da gente não gostar. Mas tente trazer pro seu dia a dia aquilo que faz, sabe, deixar o coração quentinho, que você fala, poxa, me revigora fazer aquilo. Por exemplo, agora, esse ano, eu decidi que ano passado, quando eu tava bem ruim, eu comecei a fazer algumas coisas manuais. Eu fiz um lenço, eu fiz uma carteirinha também, manual, e eu vi que aquilo ali, quando eu tava fazendo, foi ótimo. E eu falei, cara, é isso, eu preciso voltar com essa prática. E aí, esse ano, eu decidi que cada mês do ano eu vou fazer alguma manualidade. Esse ano eu decidi que eu vou fazer um brinco. Posso voltar depois pra mostrar em algum momento, não sei. E aí, cada mês eu vou escolher alguma coisa pra fazer manualmente. Eu já escolhi o de janeiro e o de fevereiro. De janeiro eu vou fazer esse brinco de miçanga e em fevereiro eu vou fazer uma bolsinha como fala? Porta-garrafa de macramê. Macramê de malha, assim, sabe? Às vezes a gente não consegue, né? Pagar um curso ou pagar alguma coisa, desembolsar um dinheiro, mas a gente consegue trazer isso de uma outra forma pro nosso dia a dia. Tem muita coisa aqui no YouTube que você pode fazer como guia, né? O YouTube ser um guia teórico pra você. É isso, gente, fazer o que a gente gosta, mesmo que a gente ainda tenha que fazer coisas que a gente não gosta. Tentar ir revertendo o cenário, se cuidando, se nutrindo de estar em volta de pessoas que a gente gosta e por aí vai. Agora já ficou muito no solto, mas era esse o objetivo do vídeo, era algo pra eu vir aqui expor, me conectar com vocês também, vocês se conectarem também com o que tá passando por aqui. E por hoje é. Beijos e até logo.